Que maravilha, hein? Ê, Santos! Eu falei que o Santos não ia cair. Eu falei, ó, no dia 15 de novembro de 2025, no feriado da Proclamação da República, em que aquele jogo que o Santos, no sufoco, no finzinho, saiu o gol do Benjamin Roleiser. Roleiser que fez um gol que eu vou te falar, hein? Espera um pouquinho, só rapidinho, vou trazer pra você aqui, ó. Desculpa, é que eu tava até esquecendo. Vou trazer aqui para você atualizações do jogo Santos 3, Cruzeiro 0. Eu tinha falado na sexta-feira, no vídeo que eu mandei lá no Bom Dia Peixão, no canal De Olho no Peixe, com Felipe Camargo e toda a equipe, Carol Bernardi, Luciano Dias, o Mágico dos Botões, entre outros grandes nomes da equipe do De Olho no Peixe, que sempre atualizam as informações do Santos Futebol Clube. E onde que aí eu falei, gravei no vídeo que, que depois eu vou até postar lá no meu canal lá, falando, tudo bem que eu não sou o profeta do apocalipse. É claro que também eu não, longe disso, né? Mas eu falei que o Santos ia garantir a sua permanência na Série A, tava na cara que o Santos ia permanecer, o Santos não ia cair, né, por causa disso. E também eu falei que o Santos ia vencer por 3-0. 3-0. Falei para Carol Bernardi e para o Murilo Sarro que o Santos, tipo assim, tranquilizando eles e também a torcida do Santos, é, acertei um palpite que para mim já era. Eu tava crente que ia acontecer isso porque o Santos dava mostras de que o time estava motivado depois de uma boa vitória, duas boas vitórias de 3-0 contra o Sport na Vila Belmiro e na penúltima rodada fora de casa contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, em que o Santos venceu por 3-0. Neymar fez 3 gols. Neymar que chegou à sua marca de 150 gols marcados com a camisa do Santos, um gol atrás do Tite, que não confundindo com o Tite da seleção brasileira, que jogou nos anos 50 e 60 no Santos Futebol Clube, e onde que ele marcou 151 gols. 151 gols. Se o Neymar, por exemplo, tivesse feito uns dois ontem, já teria ultrapassado o Tite, mas por enquanto ainda permanece um gol atrás do ex-jogador, ex-ídolo do Santos, que infelizmente já faleceu, mas só que fez história também no clube. Foi um daqueles jogadores daquele time campeão paulista de 55. Então poucos sabem quem foi o Tite, que é tio, né, de um dos torcedores ilustres do Santos, que sempre participa lá no Opinião Autêntica com o Manuel Neto, o Netinho. Um grande abraço para o Netinho também, para todo aí o pessoal. O Lucas Tadeu, que é neto do saudoso ex-jogador Tite, um dos ídolos santistas que foi campeão paulista com o Santos em 55. Então, foi bicampeão paulista, na verdade, em 55 e 56, né, o Tite. E o Pelé chegaria em 56 já com o Santos bicampeão paulista. Então pegou um time bem, já começou a jogar no time de cima, já com um time que já era bicampeão paulista. Então, ontem o Santos, gostei do time do Santos ontem, a postura do time, o Santos que teve total domínio de jogo, o Cruzeiro deu perigo, porque o Cruzeiro que teve três gols, ó, na minha opinião, bem anulados, viu? Não vem as pessoas vêm falar, o Santos foi beneficiado pela arbitragem, anularam os gols do Cruzeiro, não estava impedido, corta essa, tava assim, tava impedidaço. Dos dois últimos gols, que o diga, viu? A do Gabigol, eu fiquei até meio em dúvida, mas ele tava só por uns centímetros um pouco adiantado. E agora outros dois gols do Cruzeiro, desculpa, pra mim impedido mesmo. Tava dois gols ilegais, não seria justo validar gol que para mim não valeu e foi os jogadores estarem impedidos. Principalmente no lance da que um jogador participa, na hora que ele recebe a bola no lado esquerdo, ele estava impedido e onde que aí, seguindo adiante, saiu o gol do Cruzeiro, prosseguindo a jogada. Aí depois o VAR foi analisar e aí acabou anulando o gol do Cruzeiro. Tassiano, ó, em 2 minutos fez 2 gols. Poderia ter feito mais ontem.
e calou minha boca porque eu falei que eu não queria o Tassiano. Eu até falei, ah, não, Tassiano de novo, não dá, né? Parece que, de tanto que eu fiquei criticando o Tassiano, parece que a minha crítica até surtiu efeito. O cara desencantou, fez 2 gols ontem. O Tassiano foi um dos melhores em campo ontem na partida, tanto ele, né? Jogou bem. Eu gostei muito do João Schmidt, o Ilharão. A zaga não comprometeu tanto, embora o Adonis Frias ontem ele cometeu uma falha no lance do gol do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Agora o Zé Ivaldo jogou demais. O Zé Ivaldo intimidou até o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então ontem o Santos, eu gostei da postura do time do Santos. O time jogou muito bem. Ontem a torcida empurrou o time, os jogadores entraram confiantes, firmes e também, claro, com a certeza de que sairiam com um resultado positivo. Então, ele fez, o Tassiano fez 1-0 aos 26 do primeiro tempo e 2 minutos depois, aos 28, fez 2-0 numa bela jogada, né, tabelinha entre Igor Vinícius e não, o primeiro gol foi batido de escanteio do Guilherme, bem batido de escanteio e ele pulou no primeiro andar, bem alto, antecipando a defesa do Cruzeiro que ficou só olhando até o goleiro. Aí a bola morreu no canto esquerdo do goleiro da equipe do Cruzeiro, fez 1-0. Tassiano fez gol de cabeça, um belo gol. O segundo foi uma bela jogada, uma bela trama e o belo gol também. Diga-se passagem, como diz o Neto, né? O Neto, chupa Neto. Você falou que o Santos, né, ia cair, né? Falou que tinha que cair por causa do Neymar, por causa disso. Chupa Neto, chupa haters, Casagrande, falaram que o Santos ia cair, Santos e Inter ia cair, erraram feio, não caíram o Santos nem o Inter, caiu Ceará e Fortaleza. Então, para vocês e para você, uma mulher que eu não sei o nome dela, nem quero saber, mas eu não esqueci da mensagem que ela mandou, acho que foi no Sincero Santos com o Gabriel Zupo. Um grande abraço pro Gabriel Zupo, que ontem ele se emocionou na hora que viu o lance do. Ele se emocionou quando o Santos venceu o jogo. E, claro, dedicando a vitória ao Marcão, que há poucos dias, menos de uma semana, veio a falecer de forma repentina, né? Vítima de um infarto fulminante. E aí o Santos fez uma singela homenagem ao Marcão do Varanda, que não está mais aqui vivo neste planeta, neste mundo em que vivemos. Faleceu aos 42 anos, o cara que defendia o Santos, um grande apresentador, grande jornalista, grande carisma também, e tá fazendo muita falta, mas o Varanda vai continuar, né, pelo que eu percebi, com o Thiago Jordão, com outro rapaz lá, que narrou o jogo, a voz dele é muito boa. Vou tentar lembrar o nome dele, mas é claro, para mim, ontem ele fez uma narração que foi de se emocionar, fez assim até homenagens ao Marcão, o Marcão que deixou um legado importante. Então, muito merecida a homenagem e justa ao meu ver. Então, o Santos ontem conseguiu vencer o Cruzeiro por 3-0, calando a boca de muitos críticos que achavam que o Santos ia cair, né? E principalmente a mulher, né? Que eu ia falar da mulher falando que o lugar do Santos é a Série B. O lugar do Santos é a Série B? Sério mesmo que você falou? Vocês, não sei se você é santista ou é hater. Seja o que for, chupa, tá? Pra você que falou que o lugar do Santos é a Série B. O lugar do Santos nunca será a Série B. O lugar do Santos sempre será a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Santos, de novo, não vai cair. Pra tristeza de muitos que acham que o Santos iria cair de novo. Então chupa para quem achou que o Santos ia cair de novo, tá? E chupa para quem acha que o Santos iria cair de novo e acha que o Santos o Santos ia disputar de novo a Série B e o torcedor merece sofrer bastante. O torcedor não merece mais sofrer, chega. O torcedor santista, ontem a torcida do Santos, estava assistindo os vídeos ontem, cantou
cantou um trecho, uma para a diretoria, mencionando a diretoria do Santos, outra para mencionar o presidente Marcelo Teixeira. Colocou, disse lá, diretoria, preste atenção, no próximo ano eu quero ouvir o grito de é campeão, uma coisa assim, foi com a torcida do Santos, o coro da torcida santista. E depois do Marcelo Teixeira não foi nada hostil, falou, ei Marcelo, vai tomar suco de caju, para não falar palavrão, não pode, tá? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, que Marcelo Teixeira já foi uma cobrança mais forte e não vou falar um palavreado aqui que seria muito ruim. Claro, eu não falei palavrão aqui, só falei, fiz apenas um desabafo para quem falou que o Santos ia cair e falei chupa para aqueles que acharam que o Santos ia cair. Principalmente o Casagrande, né? Né, Casagrande? Que decepção, hein, Casagrande? Que decepção, hein? Eu vi um vídeo que viralizou lá na internet, você falou que o Santos vai cair por causa do Neymar, porque o Neymar tá lá, né? Ah, porque o Neymar, ele tem outro posicionamento político, ele pensa diferente do que, por exemplo, se você é Lula e ele é Bolsonaro, ele tem uma mentalidade diferente. Qual o problema do jogador ter uma outra mentalidade? Tem que respeitar a pessoa. Agora fala que o Santos vai cair e torcendo contra o Neymar, sendo que você era fã dele, agora fazendo isso por questões políticas, falando que o Santos vai cair. Chupa, Casagrande, chupa, Casão. Pra você que achou que o Santos ia cair, tá bom? Eu acho que você tem que ser comentarista, analisar o momento. Não achar não por sentimento, porque não quer saber do Neymar, porque o Neymar, ele pensa, tem uma forma da atual política do país, ele tem uma mentalidade diferente do que a dele. Cada um é cada um, tem que respeitar as pessoas. Agora, vai torcer contra o cara e falar que o Santos vai cair só porque o Neymar tá lá no Santos e torcer contra. Isso aí isso aí não é coisa de jornalista. Jornalista tem que analisar o momento. E o Casagrande pisou feio na bola. Então agora vai ter que engolir o Neymar e vai ter que engolir o Santos de novo, né? Então parabéns, Casão. Você foi show de bola, tá bom? Nada contra o Casagrande, que pra mim ele é um bom comentarista, mas pra mim ele pisou feio na bola. Ele não deveria ter falado que o Santos ia cair só por causa porque o Neymar tá lá e porque por causa de questões políticas. Eu acho que questões políticas, cada um tem sua forma de pensar. Tira fora dessa, cada um tem suas opiniões, suas visões, não importa a crença, não importa a religião que tenha, eu acho que tem que respeitar as pessoas. Eu acho que as pessoas não confundem uma coisa com a outra. Não pode. É a mesma coisa igual uma pessoa que uma vez estava falando que o Pelé não vai ver no futebol o jogador igual o Pelé. Para mim, o maior jogador de futebol de todos os tempos. O Cristiano Ronaldo é um grande craque, mas nunca chegará na primeira prateleira onde o Pelé chegou. Nunca chegará, na minha opinião. Para mim, Pelé é o maior de todos, isso aí não há como discutir. E agora uma pessoa veio falar pra mim, mas não reconheceu a filha, não sei o que. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que não pode nunca misturar futebol com questões pessoais. Não se mistura futebol com questões políticas. É o caso do Casagrande. Falou que o Santos ia cair por causa que o Neymar tá lá e era fã do Neymar, parou de ser fã do Neymar porque o Neymar ele teve um posicionamento diferente de de outro político, e onde que aí ele parou, ele pegou o ranço do Neymar, não sei porquê. Eu acho que cada um é cada um. Eu acho que ele tinha que analisar o momento de times de futebol. Não falar que o Santos vai cair só porque o Neymar está lá, porque o Neymar pensa diferente em questões políticas. Então, pare aí, hein, Casagrande. Vamos parar, hein. Pra mim, nota 0 pra você, viu, Casão? Nota 0. Eu admirava você, mas pra mim você pisou feio na bola. Não deveria ter falado isso. Bom, mudando o assunto, né? Vamos agora, já desabafei, vamos falar do jogo. Santos 3, Cruzeiro 0. Ontem o time jogou, vamos lá, as escalações. O Santos jogou com o Gabriel Brazão, o Igor Vinícius, Adonis Frias, Eivaldo e Souza, João Schmidt, o Ilharão e Neymar.
e o ataque com Barreal, Guilherme e Tassiano. Então, esse foi o time jogando no esquema 4-3-3. Bom, Gabriel Brazão, nota 8, jogou muito bem no gol. Quando precisou fazer defesas, ele fez umas 4 defesas boas ontem na partida. 3 defesas boas, né? Dentro do segundo tempo, uma defesaça. E para mim, nota 8. Aliás, nota 7, vai, para ser mais justo, vai. Igor Vinícius, nota 7,5, jogou muito o Igor Vinícius, gostei muito da postura do Igor Vinícius ontem. É um lateral que, claro, participou, que deu assistência no segundo gol do Santos, né, fazendo a tabelinha com o Neymar, e onde que aí ele recebeu a bola, ele viu o Neymar, passou pro Neymar, aí na hora que ele avançou, na hora que ele foi passar, aí o Neymar deu o passe para ele, aí ele avançou, passou a bola para trás e o Tassiano só chutou. Canto rasante no canto direito do goleiro do Cruzeiro, fazendo 2-0 pro Santos. Para mim o Igor Vinícius jogou muita bola, nota 7,5, jogou muito bem. Adonis Frias não comprometeu muito, regular, mas nota 6 pro Adonis Frias. Zé Ivaldo, nota 7,5, jogou muito bem na zaga. Pra mim, ele intimidou até o Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Ele falou assim, aqui não, você não vai folgar aqui pra cima da gente, não. Aqui é a casa, aqui é a casa do Santos, aqui ninguém vai fazer festa, não. Vixe, aí ele acabou com a brincadeira do Gabigol, que apesar que o Gabigol ele quer voltar pro Santos, surgiu uma informação, daqui a pouco vamos trazer informações sobre Gabigol e também sobre o Guilherme, que pode estar de saída do Santos, tá bom? Souza, regular também, apesar que ele criou algumas boas jogadas, nota 6 pro o Zé Ivaldo 7,5, né? Tanto ele, o Igor Vinícius, nota 6 também para Adonis Frias e nota 6 também pro Souza. Foi regular, jogou razoavelmente, não vou falar que jogou tão bem, mas também não jogou tão mal, mas eu coloco como regular, nota 6. João Schmidt, bom, nota 7, jogou muito bem o João Schmidt, fez o gol ainda, o gol que eleva a nota, vou colocar da nota 8 pro Schmidt, tá? Porque o gol eleva a nota, ele jogou, por ele ter jogado, nota 7. Agora, pelo gol que ele fez, mais uma vez gol de cabeça, o mesmo parecido com o gol que fez contra o Sport, nota 8, o gol eleva a nota. Então, o João Schmidt, eu gostei muito não só do futebol que ele jogou muito bem, posicionamento dentro de campo, ele jogou muito bem, e dando os passes verticais, conseguindo marcar também, e também fez um gol, que foi o terceiro do Santos contra o Cruzeiro. Então, para mim, nota 8 para o João Schmidt. O Ilharão, nota 7. Jogou muito bem, firme na defesa, orientando a defesa do Santos, né? Porque o Ilharão, na parte da questão da defesa, ele é muito bom, ele consegue orientar muito bem. Teve os lances que eu estava acompanhando a partida, ele dá para ver ele orientando a defesa, quando era o escanteio para o Cruzeiro, acho que foi no primeiro tempo ainda. O Santos acho que já estava vencendo por 2-0. E ele estava orientando o time para tomar cuidado, isso, aquilo. Então ele é muito importante, para mim é uma peça importante no meio-campo do Santos. Não só um jogador que marca, desarma, destrói e consegue construir e destrói também quando o adversário vai atacar. Então, jogou muito bem. Gostei muito do Ilharão. Nota 7 para ele, jogou muito bem o Ilharão. Neymar, nota 7, vai. Neymar jogou bem, participou na jogada do segundo gol do Santos, bateu alguns escanteios, ele quase fez um gol no segundo tempo, quando o Santos já estava vencendo por 2-0, só que aí o Neymar, você sabe, né? O Neymar não consegue ter aquelas arrancadas igual ele tinha antes. Se fosse o Neymar voltando lá atrás, vixe, o Neymar tem certeza que ele teria feito pelo menos uns 2 gols, acho que ele teria feito ontem. Se fosse o Neymar de lá de trás, né?
quando ele estava voando, jogando bolão, fazendo gols, assistências, apesar que, claro, contra o Juventude ele fez 3 gols, jogou muito bem o Neymar, Neymar que jogou no sacrifício, e também no pós-jogo ele foi entrevistado pelo Bruno Formiga e também pelo André. Daqui a pouco vamos falar sobre o Neymar também do pós-jogo, tá bom? Mas vamos lá, Neymar nota 7, tá? Gostei muito do Neymar ontem, jogou muito bem e participou no lance na jogada do segundo gol, na tabelinha com o Igor Vinícius, que o Igor Vinícius deu assistência pro Tassiano fazer o segundo gol do Santos, e o outro gol do Tassiano foi na assistência, na batida de escanteio do atacante Guilherme, e o Tassiano subiu mais que toda a defesa do Cruzeiro e acabou fazendo o primeiro gol do Santos, tá bom? Barreal jogou bem, foi razoável, vou falar que foi bom. O Barreal ele conseguiu atacar, mas pelo menos na parte da marcação ele consegue se recompor muito bem. É um jogador que sabe atacar e sabe também se recompor na marcação. Ele consegue se posicionar muito bem. O Álvaro Barreal, para mim, jogou bem, nota 7 também. O Barreal jogou muito bem. Gostei do futebol dele ontem, do Álvaro Barreal, o argentino, que parece que o Santos vai comprar o Álvaro Barreal, viu? Parece que saíram as informações, eu escutei umas informações lá para os lados da Vila Belmiro, que o Álvaro Barreal será comprado em definitivo junto ao Cincinnati dos Estados Unidos, tá bom? Então, tanto ele quanto o Zé Ivaldo já serão comprados pelo Santos Futebol Clube. O Lautaro Dias, adeus. Provavelmente, eu acho que ele não fica no Santos. Eu acho difícil, porque para mim ele provou que não é um jogador que serve para jogar com a camisa do Santos. Ele caiu muito de produção nos últimos jogos, começou a errar, perder gols bobos. Quando o jogador começa a perder gol demais, assim, para mim não serve para jogar no Santos. Então eu acho que para mim o próprio Lautaro Dias, eu acho que para mim é nada contra ele. Espero que ele siga a vida dele, mas para mim eu acho que ele tem que... O Santos não pode comprar ele. Se o Santos comprar ele, vai ser um erro. Na minha opinião, vai ser um erro. Igual foi um erro ter comprado o Tiquinho Soares, que não deu certo. E na troca do zagueiro Jair, que para mim foi o Santos se precipitou, errou nessa parte. E errou também ao vender o Lucas Meirelles. O Lucas Meirelles também eu acho que o Santos errou em vender o atleta logo cedo pro futebol da Ucrânia. Exatamente no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Guilherme, nota 6,5, vai. Não vou falar que foi tão bom, mas não foi tão ruim. Conseguiu fazer um feijão com arroz. Para ser mais justo, vou dar nota 7 pro Guilherme. Vai, o Guilherme, não vamos desmerecer o Guilherme, que no lance do escanteio, que ele bateu muito bem. Aliás, 2 escanteios, né? Foi 2 escanteios que o Guilherme bateu, deu assistência, belas assistências. Então, vamos lá, 7,5, vai. Guilherme jogou muito bem, além das 2 assistências dos gols de Tassiano e João Schmidt, nos 2 escanteios, lance de bola parada, em que o Santos acabou fazendo os 2 gols, e o Guilherme teve a participação fundamental na assistência dos 2 gols do Santos. Então, nota 7,5, foi muito bem o Guilherme. Esse pode ter sido o último jogo de Guilherme com a camisa do Santos, hein? Isso mesmo que você acabou de ouvir. Então, para mim, o Guilherme, eu acho que ele vai, provavelmente, ele não vai ficar no Santos para 2026. Já vou explicar o porquê, tá bom? Tassiano, nota 7, vai. O gol eleva a nota. Se ele não tivesse feito o gol, eu daria nota 6 para ele. Mas ele fez o gol eleva a nota. E, aliás, 2 gols elevam a nota. Então, 7,5 para o Tassiano, vai. Tassiano jogou muito bem. Ele perdeu ainda os 2 gols, ainda mandou uma bola na trave. Ele cabeceou isso no segundo tempo, hein? O Santos já vencia por 2-0 ele, com os 2 gols dele próprio, né? O próprio Tassiano. E ele poderia ter feito mais. Então, 7,5. O Tassiano jogou muito bem. Calou a minha boca, porque eu não queria que ele tivesse jogado. Mas eu acho que ele acabou desencantando. Surpreendeu a torcida do Santos, que talvez não queriam ele. E os boatos que ele não queria jogar na Vila Belmiro era tudo mentira, viu? Isso aí foi uma estratégia para fazer com que talvez
talvez assim despistasse talvez uma estratégia contra o adversário para que o Santos pudesse vencer uma estratégia que eu acho que acabou de certa forma dando certo, porque o Santos, claro, dependia só dele, por causa do que o time estava demonstrando que poderia fazer bons jogos. Então dá para perceber que o Santos Futebol Clube conseguiu, fez mais que a sua obrigação, vencer o jogo e, claro, conseguir a vitória e a manutenção do time na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, o Santos Futebol Clube que agora os jogadores vão entrar de férias. O time jogou ontem, né, contra o Cruzeiro já. Então, e também uma informação, né, dos times que caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro: Ceará, Fortaleza, Sport e Juventude. São as 4 equipes, 3 do Nordeste e uma do Sul, caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro. Quem diria, hein? Ceará e Fortaleza caírem. E muita gente fala, não, o Santos vai cair, Parecia que... Engraçado que no programa lá do Galvão Bueno, os caras falaram que... Acho que foi o Casagrande, né? Falou que Santos e Inter ia cair. Quebraram a cara, hein? Quero ver como vai ser a cara do Galvão Bueno e também do Casão, né? Casagrande. Bom, vamos mudando de assunto, né? Vamos falar agora, vamos falar agora de 3 jogadores. Vamos falar primeiro sobre o Guilherme. O Guilherme pode deixar o Santos, tem proposta do time dos Estados Unidos e pode deixar o Santos. Vamos trazer essa informação que já está sendo veiculado que ele pode deixar o Santos. E o Santos não deve dificultar a saída do jogador de 30 anos que tem um contrato até o fim do próximo ano. E o atacante Guilherme, que tem uma proposta de um clube dos Estados Unidos e avalia a saída do Santos. O jogador de 30 anos tem contrato até o fim de 2026. E o Santos, claro, vê com uns bons olhos a saída do atacante, pensando no fluxo de caixa para a próxima temporada. Além de precisar negociar jogadores, o clube ainda abriria espaço para investir na chegada de reforços. Isso mesmo. E a negociação deve ser selada assim que o time dos Estados Unidos formalizar a proposta e as garantias financeiras da negociação. O nome do clube é mantido em sigilo. Por enquanto não foi revelado o nome do clube que tem interesse no atacante Guilherme, que claro que nos próximos dias pode formalizar uma proposta e o Guilherme pode deixar o Santos Futebol Clube no ano que vem, em 2026. E pelas informações que eu fiquei sabendo nos bastidores, o Guilherme vai viajar para os Estados Unidos, vai passar Natal, fim de ano por lá, e o próprio atleta já declarou que pretende ficar lá até, claro, já concretizar nos próximos dias a negociação do atleta junto ao clube norte-americano, que ainda por enquanto não foi revelado, então mantém no sigilo por enquanto ainda. Então o Santos já declarou que não vai interferir, não vai dificultar para que o atleta seja negociado ao futebol dos Estados Unidos. E o orçamento do Santos para 2026 prevê um déficit de 94 milhões de reais, ou seja, o clube precisa negociar alguns jogadores para equilibrar o caixa, o fluxo de caixa, né? Então o Santos, a primeira parte foi essa. Então Guilherme pode deixar o Santos, viu, gente? Então essa é a informação que saiu, já está sendo veiculada. E o Guilherme parece que ele vai passar Natal e fim de ano lá nos Estados Unidos, sendo que de lá ele já vai praticamente, já pode selar seu futuro jogando na MLS, né, dos Estados Unidos, futebol norte-americano. E o Neymar, e agora vamos falar sobre o Neymar Júnior, né? O Neymar ontem, que após jogo, claro, ele fez a festa com a torcida, deu a volta olímpica, foi entrevistado pela equipe da GETV, do Grupo Globo, né? Que ontem a GETV, com a narração de Jorge Igor,
e também com os comentários de Chico Formiga e o ex-atacante André, ex-companheiro de Neymar no Santos, que foi, os dois juntos foram campeões paulistas e Copa do Brasil em 2010 e também foram campeões da Recopa juntos em 2012. Então o Neymar falou ontem no pós-jogo, antes de pessoal da equipe da GTV, aí o próprio Neymar falou que perguntaram para ele se ele vai ficar no Santos, ainda falou que ainda não sabe, mas ele falou que ele gosta muito do Santos Futebol Clube, tem um carinho muito grande, ele tem uma identificação no clube muito grande e foi lá que ele começou, que ele cresceu, desde menino que ele treinava na base do Santos Futebol Clube, e ele falou que pelo que deu a entender, ele parece que ele quer ficar no Santos, viu? Parece que já há uns boatos aí que parece que o presidente Marcelo Teixeira, a diretoria e também o próprio staff do atleta parece que podem chegar nos próximos dias num acordo e o Neymar pode renovar o contrato com o Santos por mais 6 meses até o fim da Copa do Mundo, até o meio do ano, né? Até a Copa do Mundo de 2026. Então, o Neymar Júnior, que agora diz que ele até falou que agora vai descansar, pegar uns 10, 15 dias depois. Claro, nesse tempo aí que ele vai ter de descanso, ele já vai marcar a cirurgia da artroscopia, né? A cirurgia da artroscopia no joelho, onde que ele tem um problema no menisco, jogou no sacrifício nos últimos jogos, que teve que fazer uma infiltração na parte do menisco do joelho para amenizar a dor e onde que ele poderia jogar no sacrifício. E claro, o Neymar conseguiu e ele salvou o Santos nos últimos jogos, e que o Santos precisava vencer para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E para muitos que criticaram, falaram, Neymar atrapalha o time do Santos, que pelo contrário, ajuda muito o time do Santos. Eu acho que o torcedor tem que parar de ficar falando que o Neymar atrapalha o time. O Neymar não atrapalha nada. Vocês ficam atrás desses haters aí, ó, que só falam mal do Neymar, mete o pau no coitado aí, às vezes ele... Então aí é complicado. E o Neymar, tudo bem, não é mais aquele mesmo Neymar de antes, mas ele é um jogador diferenciado. Para mim, o Neymar com uma perna só é melhor do que os atacantes do Santos, melhor que o Tiquinho Soares, melhor que até o próprio Tassiano, que onde jogou bem. Parabéns pro Tassiano, calou minha boca, porque para mim eu fui contra a escalação dele, mas ele calou minha boca fazendo os gols. Isso que é legal do futebol, né? Eu achei muito bacana. Fui surpreendido, não só eu, mas toda a torcida do Santos, né? Para quem esteve lá na Vila Belmiro ou fora da Vila Belmiro, acompanhando pela TV, então se surpreenderam com os 2 gols do Tassiano. Então, o Neymar, ele com uma perna só é melhor que qualquer outro jogador. Então, eu acho que vamos parar de ficar atrás desses haters e parar de ficar atrás de Neto também, tá? Neto, Casagrande, que só fala besteira. O Neto, teve um torcedor santista uma vez, estava acompanhando o Sincero Santos, o torcedor falou, o Neto falou que o Neymar teve LCA. Meu Deus, que LCA, gente? LCA é o ligamento cruzado anterior, é uma lesão grave, o jogador não consegue andar. Quando rompe o ligamento da LCA, do ligamento cruzado anterior do joelho, o jogador não consegue andar e o jogador tem que fazer cirurgia e ficar de 6 a 8 meses fora dos campos. Agora o Neymar teve outro problema. O problema que ele teve é o problema do menisco do joelho, que é a cartilagem da parte do menisco do joelho, onde que o jogador vai ter que se submeter a uma artroscopia para fazer a cirurgia do menisco do joelho. E a recuperação é mínima, não é igual a da lesão de LCA. Neto, pelo amor de Deus, né? E tem torcedor que acreditou no Neto. Vamos parar, né? Vamos parar de ficar atrás desses... Acompanhe os canais que falam do Santos, pessoal que fala, que conhece o Santos Futebol Clube. Esse pessoal, desculpa, a maioria não sabe o que acontece no Santos Futebol Clube. E o Neto, pelo amor de Deus, né? O Neto tá de brincadeira, né? Já não basta o Casagrande também, os caras que metiam um pau no Neymar direto aí, ó. Fora e mais haters. Cadê os haters agora? Pra criticar o Neymar. Agora critica o Neymar aí, vai. Depois que ele fez os 3 gols contra o Juventude, né? Fez 2 contra o Sport. Cadê os haters? Fala aí. Neymar ontem não fez gol? Beleza, mas jogou bola, jogou bem, participou no lance do 2º gol do Santos. Cadê?
Quero ver o Casagrande agora falar. Né, Casagrande? Falou que o Santos ia ser rebaixado, torcendo por causa que o Neymar tá no Santos, né? Olha aí. Agora vai ter que engolir. E é isso aí, complicado. Bom, agora falando sobre o Neymar Júnior, né? O presidente Marcelo Teixeira prevê reunião para renovar com o Neymar. E ele crê em continuidade do camisa 10 do Santos para o ano que vem, 2026, e diz que fuga do rebaixamento não tem que ser comemorada. E planeja a temporada com o Vojvoda no comando. Bem, ontem acompanhei a coletiva não só do Vojvoda, mas também do Marcelo Teixeira. O Marcelo Pirillo Teixeira, ele me surpreendeu ao falar que errou. Não, ele admitiu que errou, isso aí é legal. Pelo menos eu acho muito importante o próprio presidente afirmar que errou num certo ponto, que acreditou demais na diretoria, e a diretoria só fez besteira. E também começou lembrado sobre o Carille, que falou do planejamento atrasado, esse negócio todo. Mas ele falou que, ontem na coletiva, ontem perguntaram sobre o Neymar, se ele renova ou não. Aí o próprio Marcelo Teixeira falou que ele quer que o Neymar fique até a Copa do Mundo de 2026, esse foi o trato. E na noite desse domingo, o dirigente afirmou que terá uma reunião com o pai do atacante nessa semana para selar, né, já de forma definitiva, por mais 6 meses, a permanência de Neymar no Santos até o meio do ano que vem, tá bom? Então essa é a informação que temos e que o próprio Marcelo Teixeira falou na coletiva ontem, pós-jogo, além da vitória do Santos, que venceu por 3-0 o Cruzeiro, manutenção do time na Série A, claro, não caindo de novo para a Série B, isso é o mais importante, o Santos não caiu, e para ficar melhor, o time conseguiu a vaga para a Sul-Americana, e quem diria, hein, o Santos passou o Corinthians, velho, sério mesmo. Isso que vocês ouviram. Passou o Corinthians na frente. Que coisa, hein? Quem diria? Ninguém, acho que nem o otimista do torcedor santista ia acreditar que o Santos ia passar logo o rival Corinthians. Que coisa, hein? Então é isso aí. Então o próprio Marcelo Teixeira falou que vai conversar com o pai de Neymar. E o Neymar ontem despistou, né? Falando que ainda não falou. Não tá pensando em falar agora em negócio de renovação. Por enquanto ele já falou que ele gosta muito do Santos. E claro que ele disse que ele falou que vai operar o joelho desse tempo agora de descanso. E despista sobre a renovação por enquanto. Porque ainda, claro, ele que deu a entender ontem, pelo que o Neymar falou no pós-jogo, dentro do campo, sendo entrevistado ontem por vários repórteres, né, de campo, e também para quem trabalha no YouTube, até a própria repórter lá que trabalha do canal do Neymar Júnior, que tem o próprio canal dele, né, e ainda por enquanto ele diz que Santos é em primeiro lugar, e vamos ver o que é melhor para todo mundo. Essas foram as frases de Neymar, após uma pergunta feita se ele fica ou não no Santos, e aí ele falou que o Santos é em primeiro lugar sempre para ele, e falou que vamos ver o que é melhor para todo mundo. Então o Neymar ontem ele desconversou sobre o futuro dele, mas disse que está feliz com o fim de temporada e a classificação do Santos para a Copa Sul-Americana. E o camisa 10 confirmou que irá passar por uma cirurgia no menisco do joelho, no joelho esquerdo, nas férias, e despistou sobre a permanência no clube por enquanto. E apesar do mistério, a mensagem foi clara: a prioridade é ficar na Vila Belmiro para 2026. O Neymar disse: não sei, pedi para que esperassem esses jogos. Agora quero descansar uma semana e esquecer o futebol. Mas, obviamente, meu coração é sempre do Santos. Vou deixar o Santos em primeiro lugar. Quer que eu fale uma coisa para vocês, torcedor? Não se chateio. Não vem querer falar: Kleber, você tá louco, você tá falando bobagem. Não vou falar bobagem, não. O Neymar é Santos, cara. Eu senti isso nele. Na hora que eu vi ele dando volta olímpica, vendo a festa que foi... parabéns à torcida do Santos. Salva de palmas para a torcida do Santos, que lotou a Vila Belmiro. É isso aí, tem que lotar, apoiar o time até o fim. É isso aí. Se é para comemorar, junto com o time, comemore. Quando o time não joga bem, pode vaiar, mas sem violência, tá? Isso é o mais importante. Então, parabéns à torcida do Santos.
Mais de 15 mil torcedores lotaram a Vila Belmiro. É isso aí, ontem foi a festa linda, show de bola, nota 1000 a torcida do Santos. Parabéns mesmo, tá bom? Eu posso falar isso, não tem outra coisa a não ser dizer isso. E eu estou muito feliz com a permanência do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. E eu espero que o Santos tenha um ano excelente e que volte e seja um Santos que brigue por títulos, não brigar para não cair, viu? Brigar para não cair no Paulista, brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Espero que o Santos esteja sempre lá no topo brigando por títulos. Que o Santos volte a ser, como nos velhos tempos, o grande protagonista do futebol. Bom, gente, hoje foi só. Vamos comemorar a vitória do Santos e a permanência do Santos na Série A. E para muitos que se diz que é santista, não pode comemorar não, o Santos foi mal esse ano. Foda-se, desculpa o palavreado, foda-se. Tem que comemorar sim. Torcedor pode comemorar, não importa se o time foi mal ou bem. Torcedor é passional. Torcedor, ele o futebol, um clube envolve uma paixão. Eu acho que o torcedor tem que parar de ser ranzinza até de certo ponto. E vamos comemorar sim a vitória, a permanência do clube na Série A. Mas uma coisa eu posso dizer é verdade. O torcedor e o sócio associado do clube tem que cobrar o presidente e a diretoria. Isso aí não pode faltar, tem que cobrar. Para que eles não cometam mais erros e que o Santos não passe sufoco de novo, igual passou esse ano em 2025. É o que esperamos. Então, vamos comemorar, gente. Vamos comemorar, porque o Santos, esse clube aqui, nós torcemos para o Santos Futebol Clube. A gente quer o melhor para o clube. Quando o time ganha e se mantém numa Série A, é ótimo. E o torcedor tem que comemorar sim. O torcedor não pode deixar de comemorar, não. Agora, deixar de comemorar por causa que... porque o Santos não pode comemorar, não pode comemorar por causa da tua gestão, não sei o que. Para, gente. Tua gestão não fez um bom trabalho, isso é verdade. Mas isso não quer dizer nada. A gestão não é maior que o clube. Nem jogadores, nem dirigentes, nem presidente, nem qualquer parte da gestão que seja, nunca será maior que o Santos. Esse clube aqui tem que ser respeitado. E pelos bons profissionais que tem e que que sejam cientes de que não estão trabalhando em qualquer clube. Estão trabalhando no Santos Futebol Clube. Um clube que parou uma guerra, teve o maior jogador de todos os tempos, que foi o Rei Pelé, e foi bicampeão mundial. Então, o que está na história nunca será apagado. A história linda que o Santos construiu. E que a história volte a se repetir. A história linda volte a se repetir, claro, com mais títulos, e que o Santos volte a ser o protagonista dos campeonatos em que for disputar. É claro, voltar a ser campeão, que é o que o torcedor quer. Vamos continuar acreditando em dias melhores com o alvinegro mais famoso do mundo. Pessoal, foi só hoje. Amanhã eu volto com mais, claro, informações do Santos, mercado da bola que está agitando aí. E é claro, o que tiver o mercado da bola agitadíssimo nos próximos dias, eu vou trazer para você em primeira mão aqui o que está acontecendo. Mas por enquanto, uma informação eu acabei de trazer para vocês sobre o atacante Guilherme, que pode deixar o Santos, tá? Um clube dos Estados Unidos já fez sondagens e parece que nos próximos dias pode formalizar uma proposta, e o Santos, claro, vai exigir o valor da proposta de quanto o clube dos Estados Unidos vai oferecer pelo atacante Guilherme. Aí o Santos já pode vender o atacante já no começo do ano que vem. E pelas informações também, o atacante Guilherme vai passar as férias lá nos Estados Unidos. E, claro, passar o Natal, fim de ano também. E onde que aí já vai ficar por lá mesmo para já praticamente ser negociado com o clube da MLS, né, lá do soccer lá dos Estados Unidos. Por enquanto não revelaram o nome do clube que o Santos vai negociar. Por enquanto mantém ainda em segredo e também no sigilo. Tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo e, claro, vamos trazer para você durante a semana todo o agito do mercado da bola,
falando do Santos Futebol Clube. E também vamos gravar alguns vídeos especiais contando a história do alvinegro mais famoso do mundo. Um forte abraço, valeu galera, tchau para vocês e uma ótima semana. E nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau galera.